Recentemente, o presidente do nosso país, Jair Bolsonaro, não só agora, mas especialmente ainda antes, no período de campanha eleitoral, prometeu transferir a Embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Qual é a implicação profética desse fato? Assista esse vídeo até o final e você ficará chocado ao descobrir o que a Bíblia tem a nos dizer especificamente sobre esse momento profético que o Brasil atravessa. Como eu disse anteriormente, o presidente Bolsonaro, quando ainda era candidato no ano passado à presidência da República, prometeu transferir a Embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Para quem não se lembra desse fato, vamos ler as notícias. Bolsonaro diz que Brasil transferirá a Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Observe que a notícia é do ano passado. Agora outra notícia, Bolsonaro não vê clima pesado, ou seja, ele não acha muito difícil, ele não vê problema algum em transferir a Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Observe que a notícia é de novembro de 2018, portanto, quando ainda estava no período de campanha eleitoral. Acontece que depois de eleito, completando agora 100 dias de governo, Bolsonaro não cumpriu a promessa de transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. É bem verdade que Bolsonaro tomou inúmeras medidas que têm agradado a população brasileira. E o Brasil na ONU tem se posicionado de forma muito mais pró-Israel do que em governos anteriores, como Michel Temer, Lula, Dilma, enfim, onde o Brasil era extremamente hostil à nação de Israel. Mas sobre a promessa de transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, Bolsonaro não cumpriu a sua promessa. Ao invés disso, Bolsonaro resolveu abrir um escritório comercial em Jerusalém. Vamos ver as notícias. Bolsonaro troca embaixada por escritório em Jerusalém, mas não evita a retaliação palestina. Agora essa outra notícia. Bolsonaro frustra Netanyahu com escritório em vez de embaixada em Jerusalém. O presidente recua de promessa de campanha para mudar a representação diplomática brasileira de Tel Aviv. Observe então que ao invés de transferir a representação diplomática do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, Bolsonaro resolveu apenas abrir um escritório comercial. Essa medida foi recebida com muita frustração pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e também por grande parte do eleitorado evangélico brasileiro. Após toda essa repercussão, Bolsonaro utilizou-se de inúmeras desculpas para dizer o motivo, para justificar o motivo pelo qual não havia transferido a embaixada nesse momento. Ele chegou a dizer que tem todo o período de 4 anos para fazer essa transferência, que tem todo o mandato para fazer essa transferência. Ele disse ainda que o presidente dos Estados Unidos demorou meses para fazer essa transferência. Bolsonaro chegou a dizer que o Brasil vive um momento de namoro com Israel, um momento de noivado com aquele país. Veja as notícias e matérias. Bolsonaro sobre escritório em Israel. Casamento começa no namoro. Ou seja, Bolsonaro afirma que o Brasil está num namoro com Israel. Veja essa outra. Bolsonaro exalta noivado com Israel. Um relacionamento que veio para ficar. Portanto, Bolsonaro já diz que agora o Brasil vive um noivado com aquele país. Você que é casado sabe muito bem que todo relacionamento de namoro e de noivado está sujeito a um término. Se ainda não casou, você pode desmanchar o noivado, você pode desfazer o namoro. Então, por qual motivo Bolsonaro não transferiu a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém? A resposta é muito evidente. No ano passado, as exportações brasileiras para os países árabes somaram 11,49 bilhões. O Brasil levou 40 anos para conquistar o comércio com os árabes, especialmente produtos como carne, frango, etc. Então, o motivo pelo qual Bolsonaro não transferiu a Embaixada do Brasil em Israel foi exclusivamente por causa do comércio que o Brasil tem com os países árabes. Bolsonaro está extremamente preocupado com os países árabes. Exatamente por esse motivo, Bolsonaro tem se reunido e já prepara uma visita aos países árabes no segundo semestre. Vamos ler as notícias. Árabes comemoram presença de Bolsonaro em jantar.
sinal de aproximação. Ou seja, logo após esse fato, Bolsonaro ter aberto um escritório em Jerusalém, Bolsonaro agora janta com os representantes árabes. E eles comemoram, dizendo sinal de aproximação. Agora veja essa outra notícia. Bolsonaro deve se reunir com 51 diplomatas árabes para evitar boicote à carne brasileira. Ou seja, Bolsonaro extremamente preocupado com as exportações brasileiras para os países árabes. Agora leia comigo essa notícia. Bolsonaro confirma visita a países árabes no início do segundo semestre. Ou seja, Bolsonaro confirmou que vai visitar os países árabes. Traduzindo em miúdos, Bolsonaro no período de campanha eleitoral se comprometeu em fazer a mudança e agora não entregou. Prometeu e não cumpriu. Disse que tem um mandato inteiro para fazer. Ou seja, não há pressa. Mas vamos ler o que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, verso 4 e 5. Leia comigo. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Observe o texto. Quando a Deus fizeres algum voto. Alguns vão dizer, mas Bolsonaro não fez um voto a Deus. Quando Bolsonaro fez um voto com a nação de Israel, a nação escolhida e eleita por Deus, Bolsonaro fez um voto com Deus. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Não adianta dizer que tem um mandato inteiro para fazer. Não tardes em cumpri-lo. Porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Observe então que Bolsonaro promete e não cumpre. Quer tardar o cumprimento de voto que fez com o povo eleito e escolhido por Deus. Que fez com o próprio Deus. E o motivo, para você já ficou muito claro. O comércio com os árabes. E o comércio com os árabes nada mais é do que dinheiro. Bolsonaro não cumpriu por causa do dinheiro. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, o seguinte, vamos ler. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Observe que o dinheiro é a raiz de todos os males. Bolsonaro deixou de cumprir uma aliança, um voto com Israel, por causa de dinheiro, por causa das exportações brasileiras. Portanto, é inegável a percepção de que Bolsonaro não cumpriu a sua promessa, sua aliança com o povo de Israel, o povo escolhido e eleito por Deus, exclusivamente por um motivo: o dinheiro. Como está escrito no livro de Timóteo, o dinheiro é a raiz de todos os males, inclusive esse, inclusive da não transferência da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Se você perceber um pouquinho mais a fundo, você vai observar que Bolsonaro fez exatamente como Jacó e Esaú. Você conhece a história? Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, a sua bênção de primogenitura, por um prato de lentilhas. Leia comigo o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 25, no verso 29. Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo, disse-lhe: Deixe-me comer um pouco desta coisa vermelha, porque estou muito cansado. E é por isso que lhe puseram o nome a Esaú, Edom. Veja que interessante, que paralelo. Coisa vermelha. Coisa vermelha lembra para você um guisado, lembra carne. Bolsonaro deixou de transferir a embaixada por carne, por dinheiro. Jacó respondeu-lhe: Vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Morro de fome, que me importa o meu direito de primogenitura? Jura-mo, pois, agora mesmo, tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. O que você acabou de ler comigo agora foi que Esaú, o primogênito de Isaac, vendeu seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. O direito de primogenitura significava a bênção de Deus pelo resto da sua vida. Esaú abdicou da bênção de Deus pelo resto da sua vida
por um prato de lentilhas. Você consegue entender a implicação profética disso? Bolsonaro vendeu o direito de uma aliança eterna com o povo de Israel, com o povo judeu, para ter a bênção de Deus eternamente, assim como Esaú tinha o direito de primogenitura, o direito de ter a bênção de Deus pelo resto da sua vida, por um prato de lentilhas, por carne, por dinheiro. Foi isso que aconteceu quando Bolsonaro visitou e abriu um escritório comercial em Jerusalém. Após essa decisão do presidente, qual é o futuro profético do Brasil? Gênesis capítulo 12, verso 3 diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa para todos aqueles que abençoarem e que se aliançarem a Israel, e todos aqueles que amaldiçoarem e rejeitarem uma aliança com o povo judeu. Bolsonaro desperdiçou uma única oportunidade de se aliançar com a nação escolhida por Deus. O Brasil atualmente, então, flerta com a bênção e com a maldição. Ele flerta com Israel e com Mamon, com o dinheiro, com o Deus do dinheiro. Conforme as próprias palavras de Bolsonaro, o Brasil está noivo, mas flertando com a amante. Está namorando, mas de olho na sua ex. Esse é o estado atual e espiritual do Brasil. Acontece que Mateus capítulo 6 nos diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra de Deus é extremamente clara. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir ao Criador de todas as coisas e ao dinheiro. Bolsonaro tenta atualmente fazer as duas coisas. E no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 10, versículo 21, o seguinte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não se pode beber dois cálices, não se pode assentar em duas mesas. Bolsonaro tenta beber o cálice do Senhor e tenta beber o cálice dos demônios. Tenta sentar-se na mesa de Deus e na mesa dos demônios. A Bíblia nos diz de forma muito clara que isto é impossível, não se pode fazer isso. Ou se escolhe um, ou se escolhe outro. Diante de todo esse cenário, diante de toda essa decisão equivocada espiritualmente do presidente da nossa nação, o futuro do Brasil ainda é incerto. Não ponha a sua expectativa no que o Brasil vai melhorar, de que tudo vai dar certo, porque o futuro do Brasil ainda é incerto. O Brasil ainda senta em duas mesas. O Brasil ainda bebe em dois cálices. O Brasil flerta com a bênção e com a maldição. Flerta com Deus e flerta com Mamon. Flerta com o Evangelho e flerta com o Alcorão. Portanto, põe a sua confiança apenas em Deus. Como eu disse, o futuro é incerto. E diante de tanta incerteza, diante de tanta instabilidade, diante de tanta insegurança, uma coisa só é certa: Jesus Cristo está voltando.